Vamos chegando, viajantes, a mais um Sofá da Nossa Nave. Como vocês estão por aí? Como têm sido os processos e os novelos a serem desenrolados, não é mesmo? E eu tenho um assunto, assim, já foi assunto aqui do canal, mas eu acho que ele é um assunto da pauta eterna da nossa vida, né? E aí, conversando com uma amiga essa semana, eu falei assim pra ela: o que você gostaria de me ouvir falando? E aí ela respondeu assim: sobre comparação. Bom, Mariana, então fica aqui a dica, tá? Que esse vídeo, ele é feito exclusivamente para as nossas reflexões eternas que a gente tem. E hoje vem o tema de comparação. Olha, eu acho que é isso que eu falei, tá? A gente fala de comparação. Eu tenho um vídeo aqui já, que um tempo atrás eu falei sobre isso. Mas eu acho que ele é tema eterno da nossa vida e que eu sinto, se alguém me perguntar assim, você acha que um dia a comparação vai acabar? Eu não sei se ela vai acabar. O que eu posso dizer por experiência própria é que eu acho que de tanto treinar, a gente pode melhorar e evitar a se comparar, ou pelo menos ganhar mais consciência de quando a gente está se comparando e para que a gente está se comparando. Então, a primeira coisa aqui muito legal, eu nem lembro mais, tá, gente? Porque eu vejo tanta coisa em tanto lugar que às vezes eu me perco até nas referências. Mas uma vez eu vi, inclusive, um estudo que fizeram daquela famoso ditado, né? Que a gente fala assim, a grama do vizinho é mais verde. E aí eu vi um estudo realmente que eles fizeram, que o motivo pelo qual nasceu esse ditado é porque, a depender do ângulo que a gente vê a grama do vizinho, e aí por uma série de fatores, então o ângulo, o sol batendo na sua grama e o ângulo que o sol bate na grama do vizinho, a sombra que a sua casa faz na luz da sombra que a casa do vizinho faz na casa dele, aos nossos olhos parece mesmo que o tom da grama do vizinho ele é mais verde, só que, pasmem, não é. E eu achei isso tão legal quando fizeram isso, porque fizeram exatamente para falar sobre esse ditado, né? E para provar que a gente viaja legal e que essa comparação ela é tão ilusória e tão falsa ao ponto de que até o próprio ditado ele não é real quando colocados os devidos fatos no seu lugar. E quando a gente está falando de uma era de rede social, como a gente tem hoje, né? Onde a gente fica lidando com o fractal da vida das pessoas 24 horas do nosso dia, todos os dias da semana, a gente está falando que, basicamente, a comparação ela pode estar batendo na porta da nossa casa todos os dias, se a gente não tem consciência, né? Principalmente, eu já falei isso aqui muitas vezes, e quem me acompanha nas redes sociais também e participa das minhas vivências astrológicas, os 3 anos que a gente vai vivenciar de Saturno em Peixes, a gente vai ver sim os transtornos mentais e psíquicos aumentando, as nossas bagunças internas, as nossas neuroses, esses lugares fantasiosos e ilusórios da nossa mente inconsciente. Então, assim, se a gente já vinha tendo uma sociedade com muitos casos, né, de transtorno de ansiedade, depressão, enfim, outros transtornos psíquicos, a gente vai ver isso se acentuar nesse período. E aí vocês podem até falar assim, pô, Aline, caramba, né, não melhora? E aí eu tenho uma coisa para trazer assim, quando a gente está falando de peixes e quando a gente está falando de Saturno principalmente, a gente está falando de um cara que é o deus do karma e que ele vai falar assim, vocês não estão olhando, então para vocês curarem vocês precisam olhar. Porque não se cura uma ferida sem que a gente olhe para ela. Eu falo muito isso de forma sistêmica quando eu estou conduzindo uma constelação, né? Ou um movimento de alma, um movimento sistêmico, algo do tipo. Eu dou até o exemplo, você tem ali abriu uma feridona no seu joelho. Se você não olhar aquela ferida e você higienizar aquela ferida, fazer a asepsia dela certinho, saber se você precisa colocar um medicamento, olhar para ver se você está passando a pomada certa ou se você está passando a pomada na sua coxa e não no seu joelho, colocar ali uma proteção, um band-aid, enfim, né? Se você não olha para aquilo, aquilo pode só piorar.
aquilo pode infeccionar, pode se tornar uma ferida pior, porque você não está querendo lidar com ela. Assim essa analogia que a gente pode fazer para as nossas feridas emocionais, para as nossas dores a nível do inconsciente. Se eu não me dedicar a ir lá e pegar aquela dor que me corrói o coração, aquela mágoa de alguém que eu não consigo limpar, a raiva, o rancor, seja o que for, aquilo ali fica e vai apodrecendo. Por que é tão difícil as pessoas mudarem? Essa é uma pergunta que eu escuto sempre. E a resposta é porque ninguém quer sentir a dor. Tão é literal que se eu for lá e você fez a sua ferida no joelho e eu vou falar para você, deixa eu passar um sorinho aqui, deixa eu passar um remedinho, qual que é o seu primeiro impulso? Não, vai doer. Esse remedinho arde. Vai doer se você passar o algodãozinho aí com esse remédio? Porque eu não quero sentir dor. É a mesma coisa. É a mesma analogia. O que acontece dentro é assim como o que acontece fora. É a mesma coisa. Então, quando eu estou falando das nossas dores psíquicas, emocionais, se a gente não coloca a mão nelas, a gente não se cura. E aí, quando a gente está falando de comparação, olha, gente, eu nem sei, tá? Acho que isso foi um download aqui, porque eu nem sei como eu cheguei nisso que eu tô falando aqui para vocês, mas enfim, vai fazer sentido de alguma forma para alguém, isso daqui vai fazer sentido. O que é comparação, então, quando a gente pensa na comparação, né? É um momento que eu olho algo ou alguém, eu comparo a minha vida com a daquela pessoa e minimamente eu gostaria de ter ou ser ou viver aquilo que eu tô vendo do outro. E aqui tem uma passagenzinha que meu professor de constelação ele falava e que eu acho incrível, tá? E que faz todo sentido para mim. Ele fala assim, quem julga, compara, quem compara, separa, quem separa, sofre. Anota, tá? Quem julga, compara, quem compara, separa, quem separa, sofre. Daqui a gente já pode partir do princípio de que toda comparação é um julgamento. E todo julgamento, ele é feito baseado nas minhas próprias experiências. Então, quando eu vou lá e vejo um fractal da vida de uma pessoa no Instagram, e eu me comparo àqueles stories que eu vi, gente, que ele dura o quê? No máximo 1 minuto, olha o que eu tô fazendo, que loucura! Por isso que eu acho que é importante a gente falar às vezes de alguns assuntos pra gente ter noção da doideira que a gente faz. Eu pego uma vida de uma pessoa, sei lá, vocês vão lá, vão olhar meu Instagram. Eu tenho 32 anos, vocês vão pegar uma vida de 32 anos e vocês vão resumir essa vida a um story de 1 minuto e vocês vão falar assim, nossa, eu não acredito que a Aline mora em Minas Gerais. Olha o quanto de cachoeira que ela tem. E eu aqui, nesse apartamento aqui em São Paulo, olhando a selva de pedra. Tá vendo que vida de merda minha? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu queria estar lá na montanha. Isso é uma doideira. Porque ninguém sabe como foi para eu chegar até aqui. Ninguém sabe a minha trajetória de estar aqui. E o mais louco, ninguém nem sabe se eu quero estar aqui onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu reduzi aquela comparação a 45 segundos, a 30 segundos, às vezes a uma fofoca de alguém que me falou algo de alguém. Ou seja, todo julgamento, ele é uma fala que eu tô tendo a partir de mim mesmo. Eu só julgo a partir da minha própria experiência. Eu já fiz um vídeo aqui, vocês procurem, inclusive é muito legal. Eu se não me engano, ele tinha um título como algo do tipo todo julgamento é uma autoconfissão. Isso é muito duro, porque os julgadores, eles vão ficar com raiva de mim agora, que é o povo que adora apontar um dedo, né? E todos nós somos julgadores em algum nível, quem nunca, né? Mas é uma autoconfissão, porque quando eu tô julgando alguém, eu tô falando com base nas minhas próprias premissas, nas minhas próprias crenças, na minha própria experiência. O julgador não percebe isso, mas ele é uma autoconfissão quando eu julgo alguém. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Você fala assim, mas eu vou
Então eu vou excluir a comparação. Aí aqui a gente entra numa outra temática, né? Que tudo aquilo que exclui persiste, gera uma compensação. Então talvez não seja o melhor caminho a gente excluir a comparação, mas é importante que a gente reflita. Quando eu vou lá e julgo o coleguinha do Instagram e a vida que ele tá tendo, o corpo que ele leva, o relacionamento que ele tem, nesse momento que eu julguei e comparei, porque eu sinto quase que é uma coisa de mãos dadas, assim, né? O julgamento e a comparação, eles estão muito rápidos ali. É muito rápido essa sinapse que a gente faz de julgar e comparar. É o momento que você tem que parar, acionar a vozinha do seu observador interno e falar, peraí, pra que eu tô fazendo isso? Porque a pergunta é pra quê, tá? Eu já falei sempre aqui. A gente tem ganho de consciência quando eu pergunto, pra que eu tô fazendo esse julgamento? É para eu me colocar numa posição vitimista? É para eu reforçar o meu lado criança ferida? É porque eu estou buscando um salvador, então eu vou ficar me colocando aqui como coitadinho, como que não tem nada, como sofrido, só os meus desafios são gigantes e o da outra pessoa não. Esses dias numa troca, eu recebi até uma pessoa que falou assim para mim, nossa, os seus desafios eles estão gigantes, né? Deve estar sendo horrível. E aí eu fiquei com aquilo e eu pensei assim, ué, mas de onde que a pessoa tirou isso, né? Porque ela sabe um fractal da minha vida, a partir do momento que ela julga isso, ela minimamente está comparando com processos dela mesmo, né? E não realmente com o que é a minha realidade. E aí quando a gente fala, então, né? Quem julga compara, quem compara separa, o que acontece? É um momento que eu crio essa sensação de separação do outro. E aqui a gente vai aprofundar, porque essa separação é o momento em que eu me coloco sempre, tá? Assim, geralmente é difícil a gente, eu acho que se comparar para o positivo, né? Para os dons e talentos, eu acho que isso são poucos momentos. A gente sempre tende a se comparar no aspecto inferior, né? E naquilo que a gente tem de debilidades, de fragilidades. Então, quando eu separo, o que eu tô falando? Eu tô colocando a vida do mundo, as relações das pessoas, o corpo das outras pessoas, num lugar em que eu tô excluída disso. Então, só as outras pessoas têm um relacionamento feliz e saudável. Só as outras pessoas têm o corpo da época. Só as outras pessoas têm dinheiro. Só as outras pessoas são felizes. E eu vou me excluindo, me excluindo, me excluindo. E exclusão leva o quê? Ao sofrimento. E aí, no sofrimento é onde eu tô no papel de quem? Da vítima. Porque quem sofre, gente, é o vítima. É aquele que se apegou e ficou. Porque, como diz o ditado mais perfeito que eu acho que a gente tem, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Porque eu posso fazer algo com aquela dor. É claro que processos da nossa vida, a gente vai sentir dor, mas eu posso escolher. Eu vou ficar agarrado nessa dor e ficar alimentando um sofrimento para ficar nessa posição vitimista, criancinha, buscando um salvador, ou eu vou pegar aquela dor e fazer algo com ela. Transformar, crescer, né? Eu sempre trago esse exemplo. Criança nenhuma cresce sem dor. Para quem tem filhos pequenos aí, porque eu não posso dizer essa experiência, tá? Eu só escuto. Mas a criancinha chora quando os órgãos dela estão desenvolvendo. A criancinha chora quando o cérebro está desenvolvendo. A criancinha chora quando os dentes vão nascer da boca. A criancinha tem dor quando ela tem o estirão de crescimento. Mas tudo isso é para quê? Tá nascendo dentinho? Opa, tá crescendo, tá evoluindo. Tendo esse tirão de crescimento, opa, tá crescendo, tá evoluindo. A cabecinha tá firmando, opa, tá crescendo, tá evoluindo. Ou seja, a dor, ela também pode ser um lugar de crescimento e ela geralmente, 99,9% das vezes, ela é crescimento e evolução se a gente souber olhar para ela assim. Então vejam que doideira que tem nesse movimento de comparação, né? E que, claro, num mundo onde a gente vive das vitrines, que, claro, você entra no Instagram, sei lá, gente, se você tem hoje 10 bolinhas lá dos stories, talvez uma mostre alguém relatando um processo de sofrimento que essa pessoa está passando, ou chorando, porque de fato você não vai fazer isso, né? Sei lá, você está na cama chorando, uma situação, você não pega o Instagram e fica se filmando. Você vai mostrar a sua parte boa da vida. E ok, né? Porque, sei lá, talvez seria muito pesado se
todo mundo ficasse se filmando no sofrimento, mas a gente precisa ter essa expansão de consciência, a gente precisa lembrar que a grama do vizinho está parecendo mais verde, porque o ângulo do sol é diferente quando ele bate na minha grama do que ele bate na dele, porque a minha casa faz uma sombra em cima da minha grama que não faz em cima da dele. Então, isso é a importância de quando eu acho que a gente tem esse lapso da comparação ou do julgamento, da gente colocar os nossos pés no chão. E aí é onde é interessante esse movimento de Saturno em Peixes, porque Peixes é o quê? As ilusões. O peixe é esse mundo da fantasia, é um mundo de Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, é esse mundo nosso, das nossas imaginações ilusórias, desse momento que a gente fica assim num caos, uau, da arte, da perfeição, da idolatria, do fanatismo. E a gente se desconecta de Virgem, que é o seu polo oposto. E aí Saturno em Peixes, o que ele está falando? Ele falou assim, gente, vamos acordar. O mundo da Alice no País das Maravilhas é só no filme. O mundo de Peter Pan acabou, vamos crescer. Saturno em Peixes está nos chamando a um forte amadurecimento das nossas ilusões, das nossas fantasias, das nossas idolatrias. Então essa puxada para a Virgem é o momento que eu ponho os pés no chão e eu falo assim, cara, peraí. Será que realmente esse relacionamento é tão perfeito e maravilhoso quanto eu estou imaginando? Porque uma coisa é ver uma foto no Instagram do povo viajando para as Maldivas. Outra coisa é você estar dentro do quarto dessas pessoas quando elas estão nas Maldivas. Porque, gente, de verdade, o que eu já recebi de pessoas em atendimentos, muitas vezes até pessoas próximas que pareciam ter um relacionamento que estava mil maravilhas, de repente a pessoa vem passar um atendimento comigo pensando em separação. E aí você fala, nossa, mas como assim? Parecia que estava tudo bem? Claro, tudo bem aos olhos de quem? Tudo bem para manter um status, muitas vezes para manter uma aparência. Aí você fica ali 5 minutos trancado em 4 paredes, né, com aquele relacionamento e você vê o quanto de dor existe ali. Então, o que eu posso trazer das minhas reflexões, né? Porque aqui é isso, são as minhas reflexões e com base nos meus estudos, todas as vezes que você se vê julgando de mãos dadas, se comparando com o outro, faz uma pausa e pergunta, para que eu estou buscando me comparar? Para que eu estou indo lá me comparar com a vida daquela pessoa? É para reforçar a minha postura vitimista? É para reforçar a minha baixa autoestima? É para reforçar o meu autossabotador interno? Porque eu vou lá, eu estou querendo lançar um curso e eu vejo o coleguinha no seu 5º lançamento e eu falo, tá vendo? Olha ali, fulano, tá no 5º lançamento, eu não sirvo para fazer para lançar, tá vendo? Então, foda-se, não é para mim mesmo, eu vou ficar aqui nessa merda, não vou fazer mais nada. Ou seja, inconscientemente, eu fiz esse processo de julgamento, comparação, separação para alimentar o meu sofrimento. Olha que coisa doida! Sim, gente, somos doidos, somos complexos e nossa mente, quando ela está no comando, ela pode articular coisas bizarras para nos fazer ficar num lugar de sofrimento. Então, é importante que a gente desperte essa consciência para que quando eu perceber essa teia acontecendo, né, esse efeito dominó acontecendo, eu possa parar, respirar e me perguntar, para quê? Para que esse julgamento? Para que essa comparação? Para onde isso está me levando? Está me levando para um lugar construtivo? Está me levando para um lugar destrutivo? E aqui, até uma coisa que eu acho muito legal, inclusive eu acho que eu falei um pouco sobre isso no vídeo que eu já fiz, é que existe uma diferença entre comparação e inspiração. Então, quando a gente se compara nesse dominó, que é julgamento, comparação, separação e sofrimento, isso é destrutivo. Quando a gente vai para um lugar de crescimento, o nome passa a mudar e ele passa a ser inspiração. Então, quando muitas vezes eu sigo ali, né, uma pessoa que, de repente tem uma história de vida parecida com a minha, chegou num lugar bacana, fala coisas que me motivam, tudo bem, eu posso ir lá e me inspirar e, né, eu não quero usar essa palavra porque ela é carregada de uma energia densa, mas me comparar em algum nível, tipo, olha, me comparo porque ela tem uma experiência de vida parecida com a minha, mas que existe inspiração.
Então, o que eu sugiro, principalmente nas redes sociais, e que eu sei que é muito desafiador, né, no dia de hoje, se você segue pessoas para você ficar cada vez mais se colocando para baixo, reafirmando o quanto você não é bom, o quanto você é procrastinador, o quanto você não consegue, alimentando a sua baixa autoestima, gente, de verdade, você não precisa estar nesse lugar. Você não precisa de pessoas para reafirmar o quanto você tem uma compulsão alimentar. Você já faz isso sozinho. Você não precisa de mais alguém para alimentar isso na sua cabeça. Se você está passando por um desafio de relacionamentos abusivos, você não precisa se comparar a pessoas que você supostamente julga ter um relacionamento saudável para você ver o quanto você é azarado e infeliz na vida, porque você já faz isso sozinho. Então, a minha sugestão, em muitos momentos, se for necessário, para de seguir essas pessoas que te colocam nessa comparação destrutiva. Vai buscar quem te inspira, vai buscar quem vai te inspirar a resgatar o seu valor interno, quem vai buscar resgatar o seu feminino, o seu masculino, construir uma jornada de autenticidade. Busca essa pessoa, porque quando você estiver fortalecido nesse lugar, os seus óculos, eles mudam. A perspectiva como você vai ver a vida das pessoas muda. Eu mesma, gente, eu tenho peixes na casa 7. Então pensa, as relações, as parcerias, a troca com o outro para mim, muitas vezes eu coloco, quantas vezes eu já fiz isso? Hoje, graças a Deus, eu tô melhorando. Mas quantas vezes eu não coloquei amigos, professores, mestres num pedestal que eu tirava deles toda a humanidade e colocava assim, nossa, esse amigo é perfeito. Esse amigo nem defeito ele tem, nem chulé esse amigo tem. Fiz isso com relacionamento, fiz isso com professor, fiz isso com amigos e todas as vezes eu dei com a cara na água. Por quê? Eu tiro a humanidade daquela pessoa colocando ela num lugar que não existe. No lugar do Criador, do Deus maior, que é só dele, de perfeição, humano não. Isso é muito dolorido, gente. Eu tô falando de novo, por base na minha experiência. Porque aí a gente cria um mundo de Bob, daquela pessoa, daquela relação que você tem, que é muito dolorido. Que aí você acaba acreditando que, nossa, você comeu o cocô do cavalo do bandido quando você nasceu, por isso que sua vida é tão azarada e a dos outros é tão perfeita. Então, por experiência própria, não fiquem alimentando pessoas que te coloquem nisso. Se você ainda precisa fortalecer uma autoestima, se você ainda precisa ganhar uma estrutura emocional, psíquica, se você está numa transição de carreira ou se você está passando por uma dificuldade financeira, não fica ali, de repente se colocando para baixo, olhando uma vida de uma pessoa milionária e pensando por que você é azarado e que o dinheiro não tem na sua conta e só tem dívida. Vai atrás de inspiração, vai atrás de pessoas que te coloquem para frente, que façam você ter esse ímpeto de reacender a sua chama, porque todos nós somos humanos. Em tempos de Saturno em Peixes, tá? Não tem um ser encarnado que não tenha as suas sombras humanas. Nem mesmo figuras de alta relevância, um padre, um guru, um mestre. Essa era está acabando. A era dos gurus com Saturno em Peixes, ela vai acabar, porque não existe isso. Se estamos encarnados, temos as dores e as delícias de ser um ser humano. Se você ganhou algum tipo de iluminação, então nem na Terra você estaria. Você com certeza estaria num outro plano. E isso é importante que a gente tenha noção. Todos que somos humanos temos nossos dons, talentos e temos as nossas sombras, as nossas dores, as nossas feridas e as nossas vitórias e as nossas conquistas. Então, é isso, sei lá, a minha sugestão, a minha reflexão pro tema de hoje. Sei que para muitas pessoas é um tema muito dolorido, que toca em pontos muito desafiadores, mas o que eu posso dizer por experiência própria, vá atrás dessas pessoas que vão te inspirar a ser você mesmo, porque, gente, não tem coisa pior do que a gente tá ali numa ilusão de que viver a vida do outro ou ser igual ao outro é o que vai nos trazer satisfação. Eu posso dizer aqui com todo o meu coração para você, o que mais vai te trazer preenchimento, satisfação, plenitude, é a hora que você se der conta de que se você for você mesmo em essência, é o maior presente que você pode se dar e vai ser a maior satisfação que você vai encontrar ao se permitir mostrar para o mundo qual que é o seu brilho único.
o que é que a sua alma quer revelar, que é só seu. E que se você se comparar ao coleguinha do lado, já perdeu. Porque eu não consigo ser a Joaninha, eu também não consigo ser o Zezinho. Eu só consigo ser a Aline. E a hora que eu entendo isso e que eu posso ser a Aline e oferecer a Aline para o mundo, então a Aline ganha e o mundo também ganha.